Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar deste assunto tão maravilhoso com os irmãos e suplico a Deus que nos dê sabedoria e graça para que tanto aquele que vai falar quanto aqueles que vão ouvir sejamos todos assistidos por seu Espírito Santo para a compreensão dessas verdades tão maravilhosas. Meu objetivo é exatamente o mesmo da conferência como um todo, que conheçamos mais do Senhor Jesus Cristo e hoje considerando particularmente o seu batismo e a sua tentação. E eu peço a você que abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 3, e deixe a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ao longo da palestra citar várias porções dos capítulos 3 e 4, à medida em que formos tratando do assunto. Evangelho segundo Mateus, capítulos 3 e 4, deixe por favor a sua Bíblia aberta. Eu quero começar contando para você uma pequena história que vai introduzir o assunto, assim penso. Eu procurava numa locadora de vídeo, coisa que parece que hoje em dia já não existe muito, né? Hoje em dia a televisão na internet já tirou esse tipo de coisa da nossa rotina. Eu procurava numa locadora de vídeo um filme para assistir com os meus filhos e encontrei lá na seção infantil um filme que dizia O Guerreiro Didi e a Ninja Lili. E aí eu fui olhar aquilo e lembrei dos tempos de Trapalhões, quando eu era criança e tudo mais, deve ser, né, o humorista Renato Aragão. E eu fui olhar a ficha técnica do filme, aquilo me chamou a atenção. E a ficha técnica do filme dizia: elenco, Renato Aragão. Roteiro, Renato Aragão. Argumento, Renato Aragão. Produção, Renato Aragão. Artista principal, Lívia Aragão. E eu olhei e falei assim: consegui entender o que está acontecendo aqui. Há um pai que tem grande influência no meio artístico, que tem recursos, que tem uma filha a quem ele ama muito, que tem condições de fazer um filme e que quer colocar todos os holofotes sobre a sua filha, quer projetá-la no mundo artístico, quer que todos possam perceber os seus atributos. E ele usou tudo que estava ao seu alcance, tudo aquilo que ele dominava, todos os contatos que ele possuía, exatamente para projetar a sua filha e lançar luz sobre ela. Depois eu acabei vendo que Will Smith fez a mesma coisa com seu filho Jaden Smith, inclusive promovendo a refilmagem de Karate Kid, só para o menino aparecer no papel principal. Pais costumam fazer isso, mas essa não é uma ideia original. Há um pai muito mais poderoso do que Renato Aragão, do que Will Smith, com um filho absolutamente perfeito e virtuoso, e este pai possui todos os recursos. E ele possui o roteiro de toda a história e não simplesmente de um filme. E a Escritura dá testemunho desse pai dizendo que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. E foi exatamente isso que Deus o Pai quis fazer com Deus o Filho. E quando nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 8 e os demais versos seguintes, nós vemos que Deus derramou sobre nós abundantemente a sua graça, em sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom propósito que propusera em Cristo. Qual foi esse bom propósito de Deus? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então pense agora, o filme, a história da redenção. Se eu fosse colocar um título artístico, eu diria Entre Duas Árvores. Entre a árvore da vida no paraíso perdido e a árvore da vida no paraíso recuperado. Ou seja, tudo o que já aconteceu para que seres humanos pudessem testemunhar. E ainda o que acontecerá. Elenco, todos os seres humanos existentes. Recursos, tudo o que foi criado. Roteiro, do Deus Todo-Poderoso. Todos os holofotes colocados sobre Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando. E é por isso que Jesus, sem cerimônia alguma,
Pode falar com os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que estão saindo de Jerusalém entristecidos após a Páscoa, achando que a esperança de Israel havia se perdido. Jesus começa por Moisés e discorre por todos os profetas, explicando a eles o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mais tarde, ainda no Evangelho de Lucas, falando com os demais discípulos, Jesus disse assim: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, tudo o que meu pai faz, tudo que meu pai fala, tudo aquilo que meu pai manda escrever, tudo o que acontece no mundo, tem a ver comigo. Isso é algo maravilhoso, porque quando nós nos debruçamos a conhecer a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos entendendo o enredo do mundo, nós estamos conhecendo o personagem da história da redenção, e é absolutamente maravilhoso poder investir o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, para entender mais a respeito desta história tão maravilhosa. E eu queria prestar atenção em algumas cenas deste filme tão maravilhoso, as cenas do seu batismo e da sua tentação. E quero começar pelo Evangelho de Mateus, e quero fazer esta minha palestra em perguntas. E a primeira pergunta é: por que escolherei Mateus? E a resposta é: para judeus. Mateus estava preocupado em provar para os hebreus que Jesus era o Messias prometido. E uma vez que Mateus escreve para pessoas que já estavam esperando por Jesus, Mateus faz questão de identificar as pistas que foram dadas no Antigo Testamento, para que quando Jesus viesse, ele fosse adequadamente reconhecido. Mateus, não por acaso, usa 11 vezes a fórmula: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Se você volta algumas páginas na sua Bíblia e vai para Mateus 1:22, você vai ver que isso está escrito lá. E qual a profecia que se cumpre? Eis que a virgem conceberá. Capítulo 2, verso 5, a mesma fórmula é introduzida para apresentar a ideia de que Jesus nasceria em Belém da Judeia. Capítulo 2, verso 15, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Capítulo 2, verso 17, Raquel chora por seus filhos. Capítulo 3, verso 3, voz do que clama no deserto. Mateus está preocupado em fazer isso, e 11 vezes no seu evangelho ele cita profecias do Antigo Testamento. Marcos não faz isso nenhuma vez. Lucas faz isso de passagem uma única vez, e João também uma única vez. O que é bastante claro para nós, então, é que Mateus está preocupado em fazer as conexões, para que as pessoas possam olhar e dizer: este é o personagem central da história, este é o Filho de Deus. Então, nós podemos olhar com Mateus para a pessoa, para a história do Senhor Jesus Cristo. Isso está em plena harmonia com o testemunho que Jesus deu de si mesmo. Ele disse lá em João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E ele vai falar mais à frente no verso 46, que se os seus opositores crescem em Moisés, haveriam de crer nele, porque Moisés havia escrevido a seu respeito. Atos 17, 11, aquele texto que fala dos bereanos, que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a pregação de Paulo e conferiam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E a pergunta é: quais Escrituras eles consultavam para verificar se Jesus era o Messias esperado? Eram as Escrituras do Antigo Testamento, que já falavam de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, nós vamos ver Moisés dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés está falando para que fosse aguardado um profeta semelhante a ele. E Mateus faz questão de nos mostrar como Jesus é semelhante a Moisés. Vamos ver? Moisés nasceu quando o seu povo era escravizado pelo Egito. Jesus nasceu quando o povo de Israel estava escravizado pelos romanos. Moisés, quando nasceu, quase morreu nas mãos de Faraó. Faraó tentou matá-lo. Quem é que nos conta que um outro rei, Herodes, tentou matar Jesus? Pois é o Evangelho de Mateus. Muitas crianças morreram nas mãos de Faraó, assim como muitas morreram nas mãos de Herodes em Belém. Quem nos conta isso é Mateus. Moisés foi protegido na corte egípcia, e Jesus
foi levado por seus pais José e Maria para o Egito e ali foi protegido. E quem nos conta essa história mais uma vez é Mateus. Moisés liderou o povo para passar pelas águas do Mar Vermelho, aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de o batismo do povo de Israel em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. Pois na sequência, no Evangelho de Mateus, nós vemos exatamente Jesus passando pelas águas do Jordão. Na sequência, Moisés lidera o povo por 40 anos no deserto. E o que é que vem depois do batismo de Jesus no Evangelho de Mateus? 40 dias em que Jesus é tentado no deserto. Nós vemos no livro do Êxodo que Moisés foi aquele que se distinguiu por entregar a lei de Deus ao povo no Monte Sinai. Pois Mateus faz questão de nos apresentar Jesus como aquele que no monte corrige as distorções na interpretação da lei. Ambos estão pregando no monte, Moisés e Jesus. Moisés entrega a Israel os 5 livros da lei, e Mateus faz questão de organizar os ensinos de Jesus em 5 grandes discursos no seu evangelho. O primeiro discurso é sobre as leis do reino, o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7. O segundo discurso trata da missão do reino, capítulo 10. O terceiro, da natureza do reino, exposta em parábolas, no capítulo 13. O quarto discurso fala sobre os relacionamentos no reino, capítulo 18 de Mateus. E o quinto discurso fala sobre a vinda do reino, o sermão escatológico, capítulos 24 e 25. Pode ser algo que precisemos destacar aqui para nós brasileiros, mas um hebreu que lesse o Evangelho de Mateus diria: é ele, este é o centro da história, foi este para quem Moisés apontou, este era aquele que estávamos esperando. E, portanto, nós devemos olhar para essa história maravilhosa, para esse enredo extraordinário, sobrenatural, para entender um pouco mais da pessoa maravilhosa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou chegar no seu batismo, mas eu já respondi uma pergunta: por que a partir de Mateus? Porque Mateus está explicando que era ele. Mas antes do batismo, nós precisamos responder uma outra pergunta: por que mandar um precursor para Jesus? João Batista veio como uma espécie de arauto, como alguém que anuncia: o reino dos céus está próximo, está vindo aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por que a necessidade de um precursor? Bom, eu gostaria de destacar com você aqui que este era o modus operandi de Deus, todas as vezes que Deus ia resgatar o seu povo. E se eu fizesse uma pergunta capciosa aqui e perguntasse para você: existe algum êxodo na Bíblia? Quantos êxodos nós temos na Bíblia? Talvez a gente tenda a pensar em o êxodo de Israel saindo do Egito. Pois eu gostaria de lhe propor 3 êxodos. O primeiro é esse mesmo, é Israel saindo do Egito. E quando Deus foi tirar Israel do Egito, Deus mandou um precursor. Falou assim: alguém vai na frente. Êxodo capítulo 23, verso 20, nós lemos assim: eis que eu envio um anjo, e a palavra hebraica aqui é importante, malach. Eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, porque nele está o meu nome. Deus manda então alguém à frente de Israel, e ele vai na sua nuvem de glória com o seu povo do Egito para Canaã. Só que há um segundo êxodo, um segundo momento em que o povo de Deus esteve escravizado numa terra estranha, onde o povo foi trabalhar como escravo para outra nação. Lembra quando? Lá na Babilônia. E quando o povo nem sequer tinha ido para lá ainda, Isaías já profetizou que isso aconteceria no fim do capítulo 39, e já no capítulo 40 ele apresenta uma mensagem de consolo. Depois que o povo passasse pelo cativeiro, Deus traria o seu povo de volta. E alguém no deserto, no meio do caminho, diria: abram alas, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo adiante do seu povo, trazendo o seu povo da Babilônia de volta para Jerusalém. Num segundo êxodo, de novo Deus está vindo à frente do seu povo, e o mensageiro que clama no deserto está dizendo: preparem o caminho. E agora nós temos o terceiro êxodo, que acontece nos dias de Jesus. E talvez você me diga assim: mas o povo já não estava em Canaã? O povo ia para onde? Bom, agora se cumpre de maneira espiritual, num êxodo espiritual, aquilo que os 2 êxodos anteriores anunciavam de maneira física. Você quer ver como é que a gente entende isso?
Quem vai para o céu não costuma cantar, pelo menos nas escolas dominicais da década de 80, caminhando vou para Canaã. Olha, a passagem para Israel está cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu posso cantar caminhando vou para Canaã, porque Canaã é figura do céu. Alguém aqui já foi escravo no Egito? Possivelmente não, mas a gente já cantou, no Egito escravo fui-se. Por quê? Porque a escravidão no Egito tem a ver com a escravidão no pecado, e caminhar para Canaã tem a ver com ir para o céu, e o êxodo do Egito para Canaã, ou da Babilônia para Canaã, tem a ver com o êxodo definitivo trazido pelo Senhor Jesus Cristo, que vem nos tirar do império das trevas e nos levar para o seu reino de luz. Então nós temos 3 êxodos na Bíblia, e nos 2 primeiros, um mensageiro de Deus ia adiante do seu povo. Não era para ser diferente no 3º êxodo. E esse 3º êxodo foi profetizado por Malaquias. Malaquias, no seu capítulo 3, lembre-se que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. No verso 1, ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro. E mensageiro na língua hebraica é malach, a mesma palavra para anjo. E essa correspondência é a mesma na língua grega, é a mesma palavra para anjo e mensageiro. E esse anjo de Malaquias, que nos faz lembrar do anjo de Êxodo 23, é dito: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mas preparar o caminho não é exatamente a linguagem de Isaías capítulo 40, referindo-se ao 2º êxodo? Pois bem, quanto ao 3º êxodo, portanto, a profecia de Malaquias combina Deus vindo à frente do seu povo, tanto no 1º êxodo, quanto no 2º. Pois a ideia então de um precursor, João Batista, vindo antes de Cristo, que vai nos tirar do pecado e nos conduzir no êxodo definitivo das trevas para a luz, essa ideia cumpre aquilo que Deus realizou em Êxodo, aquilo que Deus realizou em Isaías. Quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus tirou o povo da Babilônia, Ele estava lançando pistas do que Ele haveria de fazer por nós ao nos enviar o Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que a profecia citada por Marcos, ao falar de Jesus Cristo e de João Batista, lá em Marcos capítulo 1, versos 2 e 3, mescla o texto de Malaquias 3:1 com o texto de Isaías capítulo 40. Marcos está dizendo: eu entendi, nós estamos agora falando de um êxodo que é a concretização dos 2 êxodos anteriores. Por isso, um precursor. Por isso, alguém que virá na frente de Deus, porque Deus está vindo buscar o seu povo. Que coisa maravilhosa. Esse foi um roteiro muito bem escrito por um pai de amor, um pai poderoso para colocar toda a glória sobre os ombros do seu filho. Mas esse mensageiro, ele é identificado com Elias, lá no livro de Malaquias. E essa é a minha 3ª pergunta. Minha primeira pergunta foi: por que Mateus? A segunda pergunta foi: por que um precursor? E agora a 3ª pergunta: por que Elias? Por que esse mensageiro deveria parecer-se com Elias? Ou é chamado de Elias na profecia de Malaquias? E a gente fica um pouco confuso quando lê isso, porque é Elias ou não é? Perguntaram para João Batista: você é Elias? Em João 1, capítulo 21, ele respondeu: não sou. Aí você fala: ih! Aí perguntaram para Jesus. E Jesus, em Mateus capítulo 11, 14, disse assim: se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Aí você fala assim: os dois não estão em acordo. Como é que fica isso? Aí vem aqueles desavisados e sem exegese bíblica adequada e dizem: trata-se de base bíblica para a reencarnação. Pelo amor de Deus, é lógico que isso não é o caso. Mas então, como interpretamos isso? Nós vamos até as palavras do anjo Gabriel falando com Maria, em Lucas capítulo 1, verso 17. E quando ele fala que João Batista, falando com Maria não, falando com Zacarias, o pai de João Batista, e quando Gabriel fala com João Batista, ele diz assim: e irá adiante do Senhor. É a mesma ideia, um precursor, no espírito e no poder de Elias. Então ele vai no espírito e no poder de Elias. Mas isso está lá em Malaquias, pastor. Você disse que era para a gente ler Mateus. Bom, Elias está aí em Mateus. Não claramente escrito, o nome de Elias não consta aí. Mas se você olhar capítulo 3, verso 4, você vai ver a indicação de Elias aí. Como é que João Batista se vestia? Com pelos de camelo e com um cinto de couro. Pronto, está aí. Aí você fala: mas como isso? Você vai até o 2º livro dos Reis, no capítulo 1, versos 7 e 8, e vai ver que Acasias, o filho de Acabe, resolveu consultar Baal
numa outra nação, para saber se ele ia se curar de um tombo que havia levado. E o profeta Elias vai dizer: acaso não há Deus em Israel para você ter que consultar divindades pagãs em outras nações? Por isso você vai morrer dessa enfermidade. E quando o rei pergunta: quem foi que disse isso para vocês? Os seus homens dizem assim: era um homem que estava vestido com pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Aí ele fala: é Elias. Então não foi preciso dizer em Mateus que João Batista nos remetia a Elias. Foi basicamente necessário apontar como João Batista se vestia. A vida de Elias também era comunicada no seu vestuário. A maneira como ele se vestia numa época em que Baal, o deus da fertilidade e da prosperidade, era cultuado, e a maneira como ele se comportava e a sua ética era uma denúncia aos abusos palacianos cometidos por Acabe e por Jezabel. Ele tem uma vida austera e sóbria, que por si só já condena a perversão de Israel. Tanto é fato que no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus pergunta: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não, quem tem roupas finas está habitando no palácio. E quem está habitando no palácio é porque está comprometido com os poderes corrompidos deste mundo, do qual eu vim buscar vocês. Não, Elias está denunciando isso e conclamando vocês para se arrependerem, porque eu vim buscar e salvar o perdido. Então agora eu já respondi a terceira pergunta: por que Elias? Porque Elias, nos tempos do Antigo Testamento, já estava denunciando o fato de que nós não pertencemos a um mundo corrompido, precisamos sair dele. Mas a próxima pergunta vem: por que no deserto? É dito no texto que João Batista pregava no deserto. O deserto é um lugar bíblico onde você costuma ter Deus tratando com o seu povo. Foi o lugar onde, depois de Deus tirar Israel do Egito, Deus por 40 anos tirou o Egito de Israel. Foi o lugar para uma aculturação segundo os moldes da teologia da aliança. Foi um lugar onde Deus trabalhou o seu povo agora espiritualmente. Isso é revelado, por exemplo, em Oséias 2,14, quando o profeta Oséias, que recebe ordem para se casar com uma prostituta, para ilustrar a relação de Deus com Israel, nós vemos Deus denunciando que Israel já não era mais o seu povo, já não era mais a sua esposa, e Deus, numas palavras de amor tocantes, diz: eu vou atrair Israel como minha esposa, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Por quê? Porque o povo de Israel estava em adultério, em suas prostituições e idolatrias, e Deus diz: eu vou levar Israel de novo para o deserto, eu vou limpar Israel outra vez. E é por isso que João Batista vai para o deserto. Isso nos faz lembrar exatamente do ministério de Moisés no deserto, tratando do povo e preparando o povo para o êxodo se consumar, para a entrada definitiva em Canaã. E agora, quando a gente pega então Elias sendo lembrado ao denunciar os pecados, e Moisés sendo lembrado ao trabalhar na purificação do povo, e voltamos para Malaquias capítulo 4, versos 4 e 5, nós vamos ver que o Antigo Testamento termina falando de Moisés e de Elias. Os dois últimos versos do Antigo Testamento dizem: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E assim termina o Antigo Testamento, Deus falando: lembrem-se de Moisés, porque eu estou mandando Elias. E quando chega João Batista chega vestido que nem Elias, pregando no deserto sobre arrependimento e purificação, que nem Moisés. Isso não é por acaso. A semelhança entre Elias e Moisés é muito grande, inclusive, para nós desconsiderarmos. Quando Moisés operou milagres no Egito, ele tinha em cada uma das pragas o propósito de desacreditar uma divindade egípcia. Se a deusa Equete, deusa Rã, era a deusa do bem-estar para as mulheres, Moisés diz assim: vocês vão ver como é que Rã causa mal-estar agora, e a terra fede de rãs apodrecendo. E a deusa Equete é desacreditada. Se o deus Api, o rio Nilo personificado, é um símbolo da vida pela água que fertiliza as plantações, agora o deus Api vira um símbolo de morte quando as águas se transformam em sangue. E por aí vai, cada uma das pragas desacredita um deus egípcio. Pois Elias fez exatamente a mesma coisa. Cada um dos seus milagres desacreditava Baal. Baal é o deus da fertilidade.
Baal é o Deus da vida? Baal é o Deus da chuva? Pois Elias chega para Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, não vai chover enquanto eu não falar nada. Acaba o azeite da viúva, a comida, quem é que multiplica? Não é Baal, é Yahvé. No Monte Carmelo, um lugar florido, o território de Baal, a casa de Baal, Elias vai lá e desafia, fala: vamos ver quem manda fogo do céu. Esse era um desafio que Baal adoraria cumprir, porque Baal era o Deus do fogo vindo do céu, e é lá mesmo, na sua casa, que Baal é desacreditado, pois Moisés e Elias estão desacreditando deuses falsos, e eles são muito semelhantes nisso. Ambos foram sustentados miraculosamente. Moisés comeu pão vindo do céu, Elias foi sustentado por corvos. Ambos pediram para morrer, porque o trabalho de liderar o povo não era fácil. Moisés pediu para morrer em Números 11:15 e Elias em 1 Reis 19:4. Mas só Jesus, que cumpre Moisés e Elias, é quem vai morrer de fato pelo povo. E é interessantíssimo que quando você lê Moisés, Elias e Jesus conversando, quando foi que eles conversaram mesmo? No Monte da Transfiguração. Aí você vai ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 30, para descobrir qual era o assunto da conversa. A conversa era a morte de Jesus que se aproximava. Era Moisés dizendo assim: Senhor, eu tentei tirar o povo de Israel, lá no deserto eu tentei purificar, mas essa não deu para mim, é muito difícil. E Elias dizendo: eu denunciei o pecado do povo, mas não adiantou nada. E o Moisés falando: eu tive vontade de morrer, e Elias: eu também. E Jesus falando assim: não era para vocês não, o personagem central dessa história sou eu. Quem vai morrer pelo povo sou eu. E aí então, meus irmãos, quando a gente olha para isso, nós temos que concordar com Gerhard dos Voss em sua teologia bíblica. Ele diz assim: todo o Antigo Testamento estava recapitulado em João Batista. Como alguns profetas que serviram de sermão ambulante, assim era o caso de João Batista. Você quer ver um sermão ambulante? Oséias, casado com a prostituta, todo mundo pergunta: por que você fez isso? Ele vai dizer: porque Deus amou vocês e vocês se prostituíram, e mesmo assim Ele vai resgatar vocês. Isaías tem um filho que chama um resto volverá. Quem é que põe um nome desse no menino? Deus. Para quê? Para aquele menino é um sermãozinho ambulante. E João Batista é o Antigo Testamento inteiro andando no meio do povo. Moisés e mais Elias apontando para Jesus. E isso é tão maravilhoso que Jesus pode dizer: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Por quê? Porque ninguém apontou para Jesus com tanta clareza, com tanta ênfase, com tanta assertividade quanto João Batista. Só que João Batista morreu decapitado sem ter visto a crucificação, a ressurreição, a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus. E é por isso que Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós estamos numa posição de mais privilégio que a de João Batista, porque nós sabemos dizer muito mais coisas a respeito do personagem central de toda a história do que João Batista, inclusive, saberia dizer. Quão grande privilégio é o que nós temos. Já respondi, portanto, para você até agora 4 perguntas. Por que Mateus? Por que um precursor? Por que Elias? Por que no deserto? Próxima pergunta: por que um batismo? Existem muitas questões aqui que nós não teremos tempo para considerar. E eu estou assumindo aqui que o batismo se trata do batismo de prosélitos, de pessoas que vinham para se tornarem judeus, e assim recebiam uma lavagem cerimonial, que é aquilo que nós vemos na nossa Bíblia descrito como o batismo. E é inovador porque João Batista está requerendo essa lavagem de pessoas que são já pertencentes ao povo judeu, porque não estão purificadas adequadamente. E trata-se de um batismo de arrependimento, Mateus capítulo 3, verso 11. E Jesus não tinha pecado. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu puro, santo. O ente santo que haveria de nascer foram as palavras que Gabriel usou para descrever o nascimento de Jesus a Maria. E se assim era, do que Jesus precisava se arrepender? E a resposta é: de nada. Então, por que ele precisava se submeter a um batismo de arrependimento? E Jesus nos dá a resposta em Mateus capítulo 3, verso 15. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Como nós já vimos, o contexto é de êxodo, de resgate. E nesse êxodo culminante, o foco é trazer os pecadores que foram expulsos do Éden, junto com Adão, de volta à presença de Deus, à sua condição de justiça e de retidão perante Deus. É preciso reverter os efeitos da queda, para que a humanidade caída e expulsa do paraíso perdido, agora seja restaurada e reintroduzida no paraíso recuperado.
Assim, Jesus precisa obedecer toda a justiça de maneira perfeita, porque o primeiro Adão falhou. E por isso nós lemos em Romanos capítulo 5, versos 17 a 19, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em paz por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. É a justiça de Jesus, em contraste com a injustiça de Adão, que vai consumar o êxodo definitivo. Se o primeiro Adão falhou e pecou, Jesus, o segundo Adão, deve ser santo e vitorioso, agindo com justiça. Portanto, é preciso que Jesus se apresente para o batismo para cumprir a justiça, para obedecer às exigências proféticas do Antigo Testamento que estão representadas em João Batista, aquele que sintetiza Elias e Moisés. E para que Jesus se identifique com a raça humana caída, aquela raça que necessita de arrependimento e salvação, Jesus, ao se batizar, se identifica com aqueles que veio resgatar. Eu sou um de vocês, eu sou um ser humano, e embora não pecador, embora não carente de arrependimento, eu vim cumprir a justiça no lugar de vocês. Vocês precisam de batismo, por isso eu me batizarei. Essa identificação de Jesus, portanto, com a raça humana e em particular com o primeiro Adão que falhou, também tem vários paralelos que podem ser observados. E Michael Horton nos lembra disso na sua teologia sistemática. O primeiro Adão recebeu uma palavra de aprovação de Deus. Nós lemos em Gênesis, Deus viu tudo quanto fizera e eis que era tudo muito bom. O segundo Adão, Jesus, recebe aqui uma palavra de aprovação de Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Na criação do primeiro Adão, o Espírito está envolvido, pairando sobre a face das águas. Aqui, na identificação do segundo Adão, o Espírito desce sobre Jesus na forma de pomba. A palavra de Deus é dirigida ao primeiro Adão. Pode comer de todas as árvores do jardim. A palavra de Deus é igualmente dirigida ao segundo Adão. Logo na sequência temos uma tentação. O primeiro Adão é tentado. E o que é que vem depois do batismo de Jesus? A tentação. O segundo Adão é tentado também. Na primeira tentação, a palavra de Deus é questionada e colocada em xeque por Satanás. O que foi que Deus disse? Não, é certo que vocês não vão morrer. Na segunda tentação, a palavra de Deus também é questionada. Deus havia dito, este é meu filho. E o que é que Satanás fala para Jesus na tentação? Se és o filho de Deus, você é mesmo? Então, vejam os paralelos. Mas graças a Deus não há identidade em tudo, porque o primeiro Adão foi derrotado, mas o segundo Adão é vencedor. A justiça de Deus foi quebrada e rompida, desobedecida pelo primeiro Adão, mas ela foi restaurada para a raça humana no segundo Adão. E se na queda do primeiro Adão, a serpente inaugura o seu reino parasita, na vitória do segundo Adão, Jesus pisa a cabeça da serpente. A profecia de Gênesis 3,15 está se cumprindo. Esse serviço de pisar a cabeça da serpente termina na cruz, é fato, mas ele já começa aqui, no início do ministério de Jesus, com essa primeira grande batalha, na guerra que o descendente da mulher haverá de travar contra a serpente. Jesus, inclusive, diz em Mateus 12, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A queda do primeiro Adão inaugura o reino parasita da serpente. Já é chegada com a vitória de Jesus, ao amarrar o valente no deserto, ao saquear o reino das trevas. Essa vitória já começa a mostrar os seus resultados. É chegado o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Próxima pergunta. Por que o Espírito Santo? Porque no batismo de Jesus o Espírito Santo é derramado. Jesus precisava ficar mais santificado? Jesus precisava de alguma espécie de obra regeneradora do Espírito Santo em si mesmo? É claro que não. Ele não recebe o Espírito Santo como um agente de santificação, isso pressuporia a sua pecaminosidade. Mas Jesus recebe o Espírito como o penhor da aprovação do Pai quanto à sua submissão expressa no batismo. É um selo de que Deus está com ele e aprova e autentica a sua obediência ativa ao se submeter ao batismo. Não por acaso os céus se rasgam, é a linguagem de Marcos capítulo 1, verso 10, e o Espírito desce. Há um selo de aprovação do Pai. Após a morte de Cristo na cruz, quando
está consumado, está pago, a vitória está definitivamente garantida. Os céus agora estão em festa. Apesar da morte de Jesus ser dolorosa e haver trevas, o que acontece é um novo rasgar. O véu do santuário se rasga e o Espírito Santo vai ser enviado no dia de Pentecostes para dizer: de fato, o meu filho aprovado é vencedor. Jesus também receberia o Espírito Santo para capacitá-lo para o seu ministério. O exercício dos seus dons estava ligado ao recebimento do Espírito. A profecia de Isaías 11:2 diz que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. Jesus agora iria pregar o Evangelho e o Espírito estava ligado diretamente a essa função. Quando Jesus na sinagoga, Lucas 4,16, lê o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E Jesus fecha o livro e diz: agora se cumpriu essa profecia. O Espírito está sobre mim, estou pregando o Evangelho. Finalmente o Espírito vem sobre Jesus para que ele realize obras miraculosas. Quando Pedro vai falar com Cornélio em Atos capítulo 10, Pedro diz assim: vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O enfrentamento de Jesus aos demônios, algo sem paralelo em toda a Bíblia. Você se lembra de alguma expulsão de demônio no Antigo Testamento? Esse enfrentamento agora do reino das trevas, ele é feito no poder do Espírito Santo, quando o Pai diz: este é o meu filho, este é o Adão que vai reverter a maldição, está sobre ele o meu selo, o meu Espírito, e ele vai vencer. Por isso Jesus recebe o Espírito. Eu já não lembro de todas as perguntas, então eu vou voltar aqui no meu esboço para lembrar com você. Por que Mateus? Porque Mateus está me fazendo enxergar o quanto Jesus é o artista principal de toda a história. Ele é o centro de todas as coisas. Porque é um precursor. Porque todas as vezes que existe um êxodo, Deus está mandando alguém à frente para anunciar a sua obra de salvação. Porque Elias, porque a necessidade de arrependimento está sendo denunciada. Porque no deserto, porque a purificação operada por Deus através de Moisés se deu no deserto. E agora João Batista une as características de Moisés e Elias para apontar para Cristo. Porque um batismo? Para capacitar Jesus para a sua obra e permitir que ele se identifique com o povo que ele veio salvar. Porque o Espírito Santo, que é dado no batismo, para que o nosso Redentor, portando o selo da aprovação do Pai, vença. Última pergunta. Penúltima, desculpe-me. Por que a tentação? Capítulo 4 de Mateus, verso 1, nós lemos algo muito importante. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. O Espírito que o capacitaria para a sua obra falou: você precisa ser tentado. Os termos nos demais evangelhos são diferentes. Lucas diz que Jesus foi guiado. Marcos diz que Jesus foi impelido, que é uma palavra bem forte. Jesus precisava ser tentado. O segundo Adão precisa ser tentado como o primeiro Adão foi tentado. Como o povo que está sendo salvo, o povo de Israel foi tentado no deserto e fracassou. Mas onde o primeiro Adão falhou e onde o povo de Israel falhou, Jesus precisa vencer. E as tentações são muito semelhantes. Jesus falou com o primeiro Adão. Mas a tentação de Satanás foi: o que foi que Deus disse? Não, você não vai morrer não. Jesus falou com o povo de Israel, os seus mandamentos são exatamente as suas 10 palavras. E o povo se esquece daquelas palavras muito rapidamente. Deus fala com o segundo Adão, com o Senhor Jesus: tu és o meu filho, em quem tenho grande alegria. E a tentação é semelhante, ignorar as palavras de Deus, no Éden, no Egito e no deserto. E as tentações continuam semelhantes. No jardim do Éden, qual era o problema? Tinha a ver com comida. Pode comer de tudo, exceto desta árvore aqui. E no deserto, qual foi a tentação? A gente não quer comer maná, não. Nós não estamos satisfeitos com a comida que Deus mandou. E lá no deserto, em Jesus, qual é a tentação? Manda que essas pedras
se transformem em pães. Olha o paralelo entre as tentações no Éden, no deserto com Israel e no deserto com Jesus. Duvidar da palavra de Deus, colocar Deus à prova, é a essência da segunda tentação. Você acha mesmo que vai morrer, Adão, no dia em que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois o povo de Israel está lá em Massá e Meribá, querendo saber se Deus vai cuidar deles, e eles dizem, Deus está mesmo no meio de nós ou não? Questionando a palavra de Deus, tentando ao Senhor, e é exatamente isso que Satanás fala com Jesus. Pula, para ver se Deus te protege. Vamos ver se o que ele falou vale mesmo. A tentação é a mesma. E lá no Éden, quando Adão e Eva cedem à serpente, eles se colocam ao lado da serpente, eles assumem uma postura de submissão à palavra da serpente, em rebeldia com a palavra de Deus, o que tem a ver com a adoração à serpente. Israel no deserto caiu adorando ídolos ao bezerro de ouro, e Satanás agora está falando, eu te dou tudo se você me adorar. A tentação é a mesma, mas onde o primeiro Adão falhou, onde Israel falhou, Jesus vencerá. E embora a tentação seja a mesma, em essência, nós precisamos nos lembrar que a tentação de Jesus é muito mais severa do que a tentação do primeiro Adão, e por vários motivos. Sproul, no livro A Glória de Cristo, fala sobre isso. Adão tinha a companhia da mulher como sua auxiliadora, tanto para ajudá-lo a resistir, como para restringi-lo. Mas Jesus estava só. O ambiente social enfrentado por Jesus era muito mais desafiador do que o ambiente social no Éden. Adão estava rodeado de perfeição no Éden. Jesus estava cercado de imperfeição em Israel e de podridão. Sproul chama isso de um clima cultural de pecado, fazendo-nos entender que o ambiente moral que Jesus enfrenta também é mais desafiador. Adão estava no Éden, no paraíso, e Jesus estava no deserto. E embora ele já tivesse ido para o deserto para ser batizado, ele se retira para uma região ainda mais inóspita para ser tentado, um lugar onde feras habitam, segundo nos conta Marcos capítulo 1, verso 13. O ambiente físico também é mais desafiador. Adão não estava com fome. Jesus já jejuava há 40 dias. A prova de Adão foi única. A de Jesus foi pelo menos tripla. E isso, se não levarmos em consideração o particípio grego no Evangelho de Marcos, que parece sugerir para muitos intérpretes de que todo o período de 40 dias foi um período de tentação, e que as 3 tentações narradas nos outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas, sejam, na verdade, a culminância de toda a tentação pela qual Jesus passou. Ou seja, o segundo Adão foi tentado em circunstâncias muito mais adversas que o primeiro, e venceu. E por isso ele precisava ser tentado. Irmãos, esse assunto da tentação de Jesus é alvo de longos debates. E eu faço aqui muito gosto em lhe recomendar o livro A União das Naturezas do Redentor, do reverendo Heber Carlos de Campos, se você quiser ler 400 páginas só sobre esse assunto, porque ele é realmente muito extenso. E eu não vou enveredar por aqui, porque não tenho o tempo e nem a competência para tanto. Mas eu gostaria de esclarecer, Jesus foi tentado de verdade, sim. A sua tentação era real. A Escritura não deixa margem para duvidarmos disso. Hebreus 2,18 diz, naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4,15 diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado de verdade. A próxima pergunta é, ele poderia cair em tentação? E a resposta é não. Por quê? Colossenses 2,9 nos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A pessoa divina de Cristo está indissoluvelmente unida à sua pessoa humana, a chamada união hipostática das duas naturezas de Jesus, formando a pessoa teantrópica do nosso Redentor. De forma que, se Jesus pecasse em sua natureza humana, a culpa não se restringiria apenas a essa natureza, mas se estenderia também à sua natureza divina, e Deus não pode pecar. Aí alguns podem objetar, então esse era um jogo de cartas marcadas. Ele foi tentado, mas não poderia pecar nunca. E a resposta novamente vem do Dr. Heber. O fato de uma pessoa ter a impossibilidade de pecar não subtrai a sua tentabilidade. Ou citando William Shedd na sua teologia dogmática, porque um exército não pode ser vencido, isso não quer dizer que ele não possa ser atacado.
E Bruce Ware, no livro Cristo Jesus Homem, da editora Fiel, apresenta uma ilustração muito interessante. Um nadador está querendo bater um recorde de distância em nado livre. Parece que o recorde mundial é de 120 quilômetros. E ele não quer morrer afogado. E ele tem medo de ter cãibras. Então ele contrata um barco para ficar a apenas alguns metros dele, para que, se por acaso ele tiver cãibra, um salva-vidas possa pular até ele e o pegar. Mas ele faz a prova nadando sozinho. E termina os 120 quilômetros nadando sozinho. E o recorde é dele, merecidamente. E ele quebrou esse recorde, vencendo os desafios como um nadador honesto. Mas ele jamais poderia se afogar, porque havia um barco atrás dele para salvá-lo. E é assim que Jesus enfrenta as tentações como homem. Como nós. Um ser humano completo. Um ser divino completo. Não poderia pecar, mas foi tentado como nós. Entre tantas tentações, por que estas especificamente? Minha última pergunta. Estas não foram as únicas tentações de Jesus. Jesus também foi tentado por Pedro, quando disse: não, Senhor, o Senhor não vai, para com esse negócio de que vai morrer lá em Jerusalém. E Jesus falou: arreda Satanás. Pedro estava tentando Jesus ali. Os escribas e fariseus tentaram Jesus quando mandaram uma mulher adúltera para que ele emitisse o seu julgamento. E aí, vamos tacar pedras aqui ou não? Os transeuntes na crucificação disseram: se tu és o Filho de Deus, é o Salvador, desce, salva-te a ti mesmo. Mais tentação. Mas no que se refere à tentação do deserto, elas foram escolhidas pelo escritor do roteiro sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Pode nos parecer interessante a sugestão que muitos nos dão de que Jesus deveria enfrentar essas tentações como homem e não se socorrer do seu poder divino para se desvencilhar delas. Isso é parte da verdade. Fazia parte da tentação vencer a fome sem fabricar pão com o seu poder divino. Fazia parte da tentação obter o reconhecimento de ser o Filho de Deus sem forçar Deus a proteger Jesus ao se jogar do pináculo do templo. Fazia parte da tentação ser manipulado para tentar obter o domínio sobre os reinos do mundo numa negociação idólatra com Satanás. E não dominar o mundo inteiro através do seu sacrifício na cruz. Jesus poderia tentar fazer um atalho, uma negociata, isso fazia parte da tentação. Mas isso não é tudo. Isso nem de longe é tudo. Porque a resposta que Jesus nos dá a Satanás em cada uma das tentações, nos mostra que o foco era outro. O foco era que Israel falhou e ele venceria. Israel falhou nos seus 40 anos de deserto e Jesus venceria nos seus 40 dias de deserto. Qual foi o pecado de Israel em Números 21:5? Eles chegam a Moisés e falam: para que você fez a gente subir do Egito? Para que a gente morra aqui no deserto, onde não tem pão e não tem água? A nossa alma tem fastio deste pão vil. A gente não quer comer maná. Quando Moisés lembra disso ao povo, no livro de Deuteronômio, ele diz assim: Deus sustentou vocês com maná, para dar a entender que não só de pão viverá o homem. E quando o diabo tenta Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães, Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Foi na falha de Israel em se contentar com o pão que chovia do céu, que estava o segredo da tentação que Jesus enfrentaria. Eu vou esperar o pão que Deus vai me dar. E eu vou viver do pão e da palavra dele. Aliás, a resposta de Jesus é: está escrito. O diabo vem com a ideia: você é o Filho de Deus, como ele acabou de falar no batismo? Pois Jesus diz: está escrito. A tentação número 2 é muito semelhante. O povo contende com o Senhor em Massá e Meribá, porque não tinha água para beber. E Moisés diz assim: por que vocês tentam ao Senhor? Isso está em Êxodo capítulo 17, verso 2. Quando Moisés lembra disso em Deuteronômio 6,16, ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá e Meribá. O povo dizia: vai sair água daí ou não vai? Como é que é? E o diabo fala assim: pula, Deus vai proteger você ou não vai? Como é que é? E Jesus sabe exatamente qual é o livro certo das Escrituras do Antigo Testamento para ir buscar um texto certo, dentro do contexto certo, para refutar a tentação de Satanás.
Jesus conhecia a Escritura e responde com ela: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira e última tentação, essa é a das mais óbvias. O povo de Israel rapidamente adorou ao bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte passar seus 40 dias ali, recebendo instruções para a construção do tabernáculo. Quando Moisés lembra dessas coisas, em Deuteronômio 6, 13 a 15, ele diz: ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. E Satanás vai falar ao Senhor Jesus uma proposta muito semelhante: eu te dou todos os reinos deste mundo se você prostrado me adorar. E a resposta de Jesus de novo invoca as Escrituras: está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, retira-te. Irmãos, isso nos faz entender profundamente o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 2. Convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos. As tentações dele são idênticas. Lembra do Éden? Só pode comer destas árvores. Lembra do deserto? É o pão que Deus mandou. Lembra de Jesus sendo tentado? É a comida que Deus vai dar. E os paralelos prosseguem e eu não preciso repeti-los aqui. Mas ninguém conseguiu. Nem o primeiro Adão, nem Israel. Somente Jesus. Para agradar a Deus e cumprir a justiça, era necessário que o próprio Senhor Jesus viesse. Brian Chappell, numa conferência a qual assisti, dizia de uma criança que foi comparecer diante de uma rainha e queria levar a ela um presente que fosse digno da sua majestade, mas não encontrou presentes dignos da majestade da rainha. E enquanto caminhava em direção ao trono de vossa majestade, viu umas flores no jardim real. E ela então passou e arrancou as flores da rainha, do jardim da rainha, e entregou para a rainha, dizendo: rainha, eu não encontrei nada digno da senhora, a não ser as suas próprias flores. É isso que estamos vendo aqui. Quem é que vai cumprir a justiça de Deus? Quem é que vai cumprir o padrão de Deus, senão o próprio Deus? E quem é que vai fazer isso em nosso lugar, senão o próprio Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas coisas belas nós podemos aprender aqui. E eu recapitulo e concluo. Vimos isso em Mateus. Esse compartilhar de toda a expectativa do Antigo Testamento cumprido no Novo. Vimos Elias na reforma e chamada ao arrependimento de Israel. Vimos Moisés lutando para a purificação do povo no deserto. Vimos ambos colocados simbolicamente em João Batista, aquele que é o precursor do êxodo definitivo. João Batista que convida todos a um batismo de arrependimento, onde o segundo Adão é identificado e capacitado pelo Espírito de Deus para realizar a sua tarefa. Jesus é tentado e levado pelo Espírito para ser tentado, e tentado de maneira específica, as tentações do primeiro Adão, as tentações de Israel, e ele vence. Se desde Gênesis Deus está traçando o roteiro desta história magnífica que vai colocar toda a glória voltada para a pessoa do seu Filho, o que nós podemos aprender? E aqui concluo. O batismo e a tentação de Jesus falam aos céticos, aos pessimistas, aos descrentes. Não há como ler estas histórias, tão distantes entre si, espacialmente, geograficamente, temporalmente, escritas por mais de 40 autores, ao longo de cerca de 1.500 anos, e não entender que existe um único autor divino por trás de todas elas. Nada, a não ser a pessoa de Deus, explica tão brilhante correspondência de toda a história da redenção. É por isso que eu creio na palavra de Deus. Estudar isso também fala aos não cristãos. Nós não cremos em salvação a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Atos 4,12 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não adianta pesquisar as páginas da Bíblia, não adianta ir atrás de algum santo, não adianta ir atrás de algum guru, de algum outro mestre. Só existe salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a história e a Escritura apontam para a sua centralidade. Aos liberais, aqueles que não acreditam na inspiração e inerrância da Bíblia e nem menos na literalidade de Gênesis, deixe-me perguntar: se o primeiro Adão for descartado, e se a história da tentação sobre comer de uma árvore proibida, e se a história de questionar a palavra de Deus cair, o que é que Jesus estava fazendo no deserto?
Ou nós assumimos Gênesis em sua força e sua literalidade, ou nós estamos tirando da história de Jesus algo que não deve sair. Aos defensores da teologia da prosperidade, há um recado aqui. Se você é filho de Deus, você é cabeça e não cauda, não vai andar de Brasília, vai andar de BMW, você precisa ler a tentação de Jesus. Você precisa ver que Jesus estava cheio do Espírito Santo, sem pecado, no poder para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, derrotar Satanás, expulsar demônios, e sofreu. Se você anda dependendo de revelações externas e daquilo que Deus vai falar com você, porque você está cheio do Espírito Santo, você precisa ler a tentação de Jesus, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, e Satanás questionava a palavra de Deus, Deus abriu o céu e falou com Jesus. E Jesus não esperou Deus abrir o céu e falar de novo, não. Jesus respondeu, está escrito. Jesus usou a revelação registrada de Deus. Quero falar também com os crentes. 4 coisas. Primeira, que Salvador maravilhoso nós temos. Quem é esse? Quem é esse que todas as coisas nos céus e na terra apontam para Ele? Que maravilha! Ele venceu. Que segurança eu posso ter da minha salvação? Que descanso eu posso ter na providência de Deus? Porque todos os detalhes de todas as coisas estão sendo coordenados pelo meu Criador. Que maravilha! A você, crente, uma segunda palavra. Foi batizado? O Espírito Santo agiu em sua vida, regenerou você, deu vida a quem estava morto? Prepare-se para ser provado. Prepare-se porque Deus quer trabalhar você. E de agora para frente, vem deserto. As lutas e tentações e provações não são incompatíveis com uma vida de fé. Pelo contrário, nós deveríamos esperá-las. A você, crente, uma terceira palavra. Você que está em luta contra o pecado. Você que está chorando por suas imperfeições. Existe recurso de Deus para mim e para você. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E juntamente com a tentação vai nos prover o livramento. E esse livramento foi experimentado pelo Senhor Jesus em sua condição humana. Confiava na palavra, no poder do Espírito Santo. E esse Cristo que foi tentado é poderoso para socorrer a mim e a você. E uma última palavra aos crentes. Quando estivermos tentados a buscar atalhos para conseguir as coisas na vida. Eu gostaria muito de conseguir determinada conquista financeira, mas se eu deixar de dar o dízimo, vai mais rápido. Eu gostaria muito de obter aquela promoção, e se eu fizer um relatório mentiroso, chega mais depressa. Eu preciso olhar para Cristo, que em sua humanidade confiou e esperou no Pai. E o desfecho de tudo isso é que ao final anjos vieram para servi-lo. Ele não fez pão ali não. Ele esperou para comer o pão que os anjos lhe trouxeram. Ele não cedeu à tentação de Satanás, mas esmagou a cabeça da serpente. E está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, vitorioso pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, que essas palavras nos impulsionem numa vida de fé mais profunda, mais embasada, num amor, numa admiração, numa fé mais intensa por nosso Senhor Jesus Cristo. E numa busca de vencermos a tentação no seu poder, no poder do seu Espírito. Que assim seja na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.